Olá, eu sou a Mary Ellen, tenho 24 anos, sou formada em Comunicação Social, Rádio, TV e Vídeo pela FMU FIANFAAM e hoje eu atuo como diretora de produção numa produtora audiovisual e também como diretora técnica em um teatro. Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre os processos de produção de um produto audiovisual, mas antes eu quero falar duas coisas com vocês. A primeira é que a gente vai usar bastante o termo produção, porque esse termo é usado tanto para definir um período de tempo que vai ser realizadas as gravações, como também para dar nome a um núcleo específico da equipe técnica, tá bom? A segunda coisa, eu quero explicar um pouquinho sobre o termo audiovisual. Essa nomenclatura ela é nova, ela foi popularizada depois da chegada da internet e nada mais é do que um produto que junta o som e a imagem. E indiferente do seu gênero ou formato. Então pode ser programas de TV, vídeos para internet, jornais, propagandas. Então qualquer coisa, qualquer produto de comunicação que junta o som e a imagem é um produto audiovisual. Os processos de produção nada mais é do que documentos que nos ajudam a organizar o período de produção do nosso filme. Então ele vai ajudar a gente a planejar e deixar tudo mais fluido, deixar tudo de forma mais organizada. Levando em consideração que existem diversos tipos de produtos audiovisuais, também existe diversos tipos de metodologias de organização. Aqui eu vou usar um sistema clássico de cinema, então eu vou usar bastante o exemplo de filme e também vou voltar a atenção para os documentos de responsabilidade da equipe de produção. O cinema, ela é uma arte feita em coletivo. Um depende muito do outro para que o filme seja gravado de forma tranquila. A equipe de produção ela é responsável por conversar com todos os núcleos e fazer com que todo esse processo ocorra de forma bem tranquila. Nós temos duas funções principais, que é o produtor executivo, que ele é quem vai atrás de patrocínios e é ele quem administra toda a verba que é recolhida para a gravação de um filme. E nós temos o diretor de produção, que essa pessoa ela é responsável por coordenar todo esse núcleo. Mas, como eu falei no início, é uma arte coletiva e cada um tem funções muito específicas, nós temos produtores para cada área que o núcleo de produção cuida. E aí são eles: o produtor, que é quem vai fazer essa comunicação com todos os núcleos e ver o que cada núcleo precisa para conseguir trabalhar de forma legal. E aí nós temos o produtor de locação, que é a pessoa responsável por ir atrás do local que a gente vai gravar cada cena. Nós temos também o produtor de casting, que é a pessoa que vai cuidar do elenco. Então, ele vai fazer o contato com o elenco, ele vai marcar ensaios, ele vai cuidar do horário desse elenco, do transporte, vai suprir as necessidades básicas, como colocar esse elenco para comer, levar uma água. E essa é a função do produtor de casting. Nós temos também o produtor de catering, que é a pessoa que fica responsável por fazer a alimentação. Ou fazer ou comprar é a pessoa que fica responsável por organizar o que todo mundo vai comer, não só elenco, mas também equipe técnica e todos que vão estar ali naquele dia, seja uma diária de ensaio, seja uma diária de gravação. O produtor de catering é responsável pela alimentação de toda essa galera. Nós temos também o produtor de base, que é a pessoa que vai ficar na produtora ou que vai ficar na base de produção, só focada em resolver os problemas que acontecem, os imprevistos que acontecem durante os dias de gravação. E aí nós temos também o produtor de set, que é o contrário do produtor de base. Esse produtor de set ele vai ficar no set de filmagem, fazendo essa comunicação com o produtor de base, informando ele o que precisa ser resolvido, qual o problema que teve e organizando de forma geral ali esse set, sendo responsável por esse set. A realização de um filme ela é composta por 3 fases: a pré-produção, a produção e a pós-produção. A pré-produção é a nossa fase mais importante, é onde vai acontecer todo o planejamento e a organização
para que esse período de gravação ocorra de forma tranquila e ocorra tudo bem e o tempo seja melhor aproveitado. Dentro dessa fase, a gente vai ter algumas coisas, como a escolha de equipe. Geralmente a produtora audiovisual vai estar junto com o produtor executivo para fazer essa escolha de equipe, ou se for um filme independente, o diretor geralmente junto com o produtor executivo. Então sempre a equipe de produção está ali nesse primeiro momento fazendo a escolha da equipe. Um documento super importante de fazer é o cronograma. Esse cronograma precisa estar alinhado com todos os núcleos, então reuniões de equipe precisam acontecer. Nesse cronograma vai estar todas as datas. Então, quanto tempo a gente vai ter de pré-produção, quanto tempo a gente vai ter de produção, quanto tempo a gente tem de pós-produção. E aí, nesse modelinho que eu estou mostrando, geralmente eu faço o dia a dia do mês, então coloco do dia de início até o dia de término, e aí cada coisinha que a gente precisa fazer de todas as áreas tem que estar discriminada nesse cronograma. Então, desde a escolha de figurino, prova de figurino, ou escolha de elenco, ensaios, ou até criação da identidade visual do filme, todas essas partes na pós-produção, essa estratégia de marketing, de lançamento, então tudo isso vai estar discriminado no cronograma para que a gente saiba o tempo exato e assim outras pessoas consigam trabalhar como produtor executivo. Então, o produtor executivo ele só vai conseguir entregar um orçamento, que é um outro documento super importante, ele só vai conseguir entregar um orçamento de qual equipamento que a gente vai conseguir locar, quantos dias a gente vai ter com esse equipamento, não só a parte de fotografia de equipamento, mas de som, ou até mesmo de produção, se a gente vai precisar ir numa locação inusitada, ou se vai precisar de um carro, de um helicóptero, qual diária que isso vai precisar acontecer. Então, às vezes, se não existe uma ordem específica de documentação para fazer, existe essa comunicação e todos precisam estar se conversando muito bem para que um não atrapalhe o trabalho do outro. Outra coisa que a equipe de produção também está junto é a escolha do elenco. Então, testes de elenco, esse chamamento, geralmente para filmes maiores, o diretor costuma ter alguns nomes já que ele já sabe que quer chamar, que combina para esse determinado papel, ou o roteirista também faz alguma sugestão, mas geralmente em filmes menores acontece um chamamento, acontece um recrutamento para poder vir atores de acordo com as características exigidas, e aí a equipe de produção está sempre junto, aí entra o produtor de casting, pegando as datas que essa pessoa está disponível, para bater com as datas que a gente tem de gravação. Como eu falei, todo mundo precisa se conversar bem, porque um depende muito do outro para se trabalhar. Outra coisa também super importante de fazer um documento é a análise técnica. Essa análise técnica basicamente é pegar o roteiro, fazer toda a leitura do roteiro, e aí cada diretor de área vai fazer essa análise de acordo com a sua área. Então, o diretor de arte, ele vai fazer mapeando todos os objetos de cena, cada figurino, cada acessório, cada coisa que precisa ser feito, que é super importante, que está no texto. Esse diretor de arte vai anotar. E aí tem o diretor de fotografia, tem o próprio diretor que faz a decupagem, e a gente, como equipe de produção, também faz essa análise técnica, vendo o que vai ser preciso, e aí nesse o que vai ser preciso entra carros, às vezes uma locação diferenciada, observações assim que podem acontecer no texto e que precisam estar todas planilhadas. Nesse documento de análise técnica, a gente geralmente faz um só para todos da equipe. Então, mais uma vez, essas reuniões de equipe, a comunicação entre a equipe precisa estar super funcionando, e aí geralmente o produtor recolhe as informações das outras equipes e faz uma planilha só, para que no dia da gravação a gente consiga saber o que cada diária vai precisar, o que cada cena vai precisar em cada diária.
Depois dessa escolha de elenco e o produtor de casting já saber quais são os dias disponíveis de cada ator, a equipe de produção também é responsável por marcar os ensaios e aí conversar com o produtor de locação se vai conseguir fazer algum ensaio na locação ou não, e aí conversar com o produtor, se, caso não consiga fazer na locação, onde vai fazer esse ensaio, então ir atrás de uma sala de ensaio ou um teatro ou algum lugar para que esse ensaio aconteça. O produtor de locação vai atrás dessas locações, então depois da análise técnica, ele vai atrás dessas locações, vai conversando ali com o produtor executivo de onde dá para investir, onde não dá para investir, se dá para alugar um lugar, se não dá. E aí, caso não consiga fazer no local que gostaria, conversar talvez com o roteirista ou com o diretor para ver possibilidades de um outro lugar, de um lugar que consiga fazer de graça. Então, lembrando sempre, vou ser bem chata em relação a isso, mas a comunicação é essencial para que tudo funcione de forma eficaz e que vocês não percam tempo. A última coisa que eu acho muito importante que precisa acontecer e precisa lembrar de fazer são as autorizações. Então, a gente tem diversos tipos de autorizações. Geralmente, a gente vai adaptando para cada produção que a gente faz, mas as mais comuns são a autorização de uso de imagem e som e as autorizações de locação. Isso é de extrema importância, mesmo se você for um produtor de conteúdo independente, isso é muito importante para te salvar perante a lei e também já criar esse costume para, se caso você for trabalhar em alguma produtora grandiosa ou fazer alguma produção maior, você não tenha nenhum problema. As autorizações podem ser também de liberação de música, trilha sonora, autorização de participação de menor. Então, a gente tem diversas aí autorizações que precisam estar atentos em relação a isso para que não tenha nenhum problema. A fase de produção é quando ocorre de fato as gravações. A gente chama aí o período desde do primeiro dia de gravação até o último, é o nosso período de produção. E se você fez uma ótima pré-produção, se você conseguiu deixar tudo organizado, tudo planejado, esse vai ser o período mais tranquilo que você vai ter, porque é só fazer cumprir tudo aquilo que foi planejado e sobra tempo para resolver os pequenos imprevistos que acontecem. Sempre vai acontecer imprevisto, sempre vai acontecer problemas. E se você conseguiu se planejar e deixar todo esse tempo já organizado, esses pequenos imprevistos não vão ser nenhum problema grandioso para você. Agora, se você não faz uma boa pré-produção e acaba deixando coisas a serem planejadas durante a gravação, deixarem coisas a ser resolvidas durante a gravação, esses pequenos imprevistos que pode ser a última gota de um copo d'água e ele pode transbordar e você ter muito problema. Então, lembre-se que a pré-produção é o nosso período mais importante e se fizer uma boa pré-produção, o período de gravação vai ser bem tranquilo. Na pós-produção, acontecem duas coisas. A primeira, que é a mais comum, que todo mundo conhece, que você vai pegar o seu arquivo bruto, vai mandar lá para o editor e ele vai finalizar o seu filme e vai deixar ele lindo. Mas também acontece uma outra coisa na pós-produção, que é a desprodução de todas as coisas. Então, tudo que a gente planejou, tudo que a gente fez, tudo que a gente deu início, a gente vai finalizar na pós-produção. E aí, seja a organização de locações, aí você coloca a sua equipe para ajudar a equipe de arte, a equipe de fotografia, a deixar todas as locações organizadas, finalização de contratos, então se tem contratos de aluguel de equipamento, ou aluguel de locação, aluguel de carros, você vai finalizar todos esses contratos, você vai efetuar os pagamentos, o produtor executivo vai efetuar os pagamentos de todo mundo e também vai recolher todas essas autorizações assinadas, vai arquivar essas autorizações, como eu já falei delas, a imagem, som, trilha, música, qual autorização você precisar. Esse é o momento
na pós-produção de deixar essas coisas organizadas e finalizadas. De forma bem resumida, tudo isso que eu falei, a equipe de produção ela é responsável por resolver qualquer problema que as outras áreas precisam, para que esse período seja aproveitado da melhor maneira possível, já que nessa área tempo é dinheiro. Esses são os processos de produção, lembrando que você pode adaptar eles de acordo com o seu produto que você vai estar produzindo, e gostaria de falar aqui que não existe uma metodologia totalmente errada. A metodologia errada é aquela que não é eficaz para você. Então, você pode adaptar, você pode mudar, você pode transformar. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E eu espero ter incentivado vocês a produzir mais conteúdos.